Olá, pessoal! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia do dia, tá certo? E hoje, nessa quarta-feira, as leituras falam pra gente que com entusiasmo nós celebramos o mistério de Jesus que nos ensina a praticar o bem e a viver o amor sem datas marcadas. Jesus prefere a misericórdia e a salvação da vida ao cumprimento de preceitos legalistas. Então, a primeira leitura de hoje está em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 33, depois o versículo 37, depois o versículo 40 a 51. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32 a 33, depois o versículo 37, depois o versículo 40 a 51. E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda é moço, e este homem de guerra desde a sua homem de guerra desde a sua mocidade. Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão e da do urso. Ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: Vai-te embora, e o Senhor seja contigo. E tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 cestos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor, que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda, e foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também veio e se vinha chegando a Davi, e o que lhe levava o escudo ia diante dele. E olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu a Davi: Sou eu algum cão para tu vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: Vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens a mim com espada e com lança e com escudo. Porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão e ferir-te-ei e tirarei a cabeça. E os corpos do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra. E a toda a terra e toda a terra saberá que há Deus em Israel. E saberá toda esta congregação que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na vossa mão. E sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate, a encontrar-se com o filisteu. E Davi meteu a mão no alforje, e tomou dali uma pedra, e com a funda lá atirou, e feriu o filisteu na testa. E a pedra se lhe cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, como uma funda e como uma pedra, e feriu o filisteu, e o matou sem que o Davi tivesse uma espada na mão. Então aqui, nessa primeira leitura, né, mostra pra gente, né, sobre o gigante Golias, né, e Davi dispõe-se a pelejar, né, dispõe-se a lutar, né, com o gigante, né? E aí ele pega uma pedra, né? Ele não tem, ele aqui, né, não tem, a única coisa que Davi tinha era uma pedra. Ele não tinha uma espada para lutar contra o gigante Golias. E aí ele pega uma pedra, né, e atira na testa de Golias, e ali, né, depois Golias acaba caindo, né? E aí, né, depois, né, correu para o filisteu, né, chegou junto dele, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando a cabeça, né? Então, aqui mostra pra gente, né, que aqui mostra realmente, né, que Davi, né, combateu ali
o gigante, né, com uma pedra. Então, que nós realmente possamos, né, refletir sobre isso, né, e que a gente possa realmente, né, sempre agradecer a Deus, né, por Ele sempre estar conosco, né, por Ele sempre nos ajudar a superar as dificuldades e os obstáculos, tá certo? E agora, falando do Evangelho, hoje ele está em Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. Marcos, capítulo 3, versículo 1 a 6. E outra vez, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se o curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Estende tua mão. E ele a estendeu. E foi-lhe restituída sua mão, sã como a outra. E tendo saído os fariseus, tomou logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como mataria. Então, o evangelho que proclamamos hoje é o encerramento da primeira parte do ministério de Jesus na Galileia. Já no início, né, do evangelho, as lideranças religiosas representadas pelos fariseus e pelos herodianos tramam a morte de Jesus. Na visão deles, Jesus viola e ensina a transgredir a lei de Moisés. Na passagem que a gente acabou de ver aqui, na passagem que eu acabei de ler, o tema principal ainda é a lei do sábado. A gente viu isso ontem, né, no evangelho de ontem, né, quando os discípulos comeram, né, os trigos, né, comeram as espigas, né, os discípulos comeram as espigas e ali os fariseus, né, começaram a criticar. E hoje também, né, a gente vê, né, a gente vê também, né, os fariseus, né, criticando Jesus, né, por estar fazendo curas no sábado. Então o tema hoje ainda, né, é a lei do sábado. Jesus cura um homem, né, que tinha a mão seca. Merecem destaque as palavras utilizadas pelo Senhor no ato miraculoso. Levanta-te e vem para o meio. Né? É um duplo milagre. A cura física a trazer alguém certamente marginalizado para o centro da sinagoga, lugar de meditação da palavra de Deus. Como é possível, né, que em um lugar onde a palavra de Deus é proclamada, alguém seja colocado à margem da vida e da palavra? Então, por isso Jesus pergunta: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Do mesmo jeito que ele perguntou, que ele falou ontem, né? Perguntou aos fariseus também, né? Por acaso nunca lestes o que Davi e os seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também aos seus companheiros? Então, o sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Então, Jesus observa e vive corretamente o sábado, né, como ensina a palavra de Deus. Né? Então, observa e vive corretamente o sábado quem faz o bem promove a vida. O contrário não é obediência à palavra, à lei e à lei, mas a dureza do coração, exclusão e morte. Né? Então a gente viu, né, que os fariseus e os herodianos, né, os doutores da lei, estavam completamente errados, né, de criticar Jesus pelo que ele estava fazendo, porque ele é o Senhor do sábado, ele é o Senhor, né, ele vem justamente para salvar a humanidade. Né? Então, Jesus não age assim como queriam aqueles fariseus que lideravam as sinagogas e que tramaram a sua morte, trazendo o homem para o meio, como que dizendo: vem, participe da vida. Jesus manda estender a mão, mão estendida e curada, vida recuperada em dia de sábado, conforme a lei de Deus prescreve em sua originalidade. Né? Então, a gente viu que os fariseus, os escribas, estavam errados em criticar. Né? Jesus estava fazendo, né, o bem, né? E nós também devemos fazer o bem. Né? Ele tem todo o direito de fazer
isso que ele fez, né? Porque ele é o Senhor do sábado, ele é o Filho de Deus. Então que nós realmente possamos, né, refletir sobre isso, né? E louvar e glorificar a Deus sempre, tá certo? Então, era isso que eu tinha que falar para vocês hoje. Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem. Aqueles que só assistem mesmo, também agradeço. Eu espero que vocês tenham gostado dessa reflexão de hoje. Espero encontrá-los todos aqui amanhã, quinta-feira, se Deus quiser, para continuarmos refletindo cada vez mais as leituras da Sagrada Escritura. Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.